Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso culto. Nós somos da Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Cruz, a Igreja Filadélfia de Santa Cruz, situada ali na Jerônimo Monteiro, Rua Jerônimo Monteiro, 95, em Santa Cruz, perto da pracinha da Matriz. Hoje eu tô com mais gente aqui para me ajudar, minha esposa, Joselene. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? É uma honra, né, estarmos juntos, né, mesmo que não tão juntos, mas de certa forma louvando e exaltando o nome do Senhor. Estou com muita saudade de estarmos assim cultuando, mas eu creio que esse tempo será em breve, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu sei que Deus já está se movendo, porque quando nós clamamos a Ele, nós buscamos a Ele, quando o povo dele se une em oração, Ele se levanta do céu e atende ao clamor do seu povo. Amém, irmãos? Então, vamos participar junto, né, nesse culto, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Beatriz, quer falar? Pai do Senhor, fala. Pai do Senhor, irmãos. Isso. E o Davi? Pai do Senhor, irmãos. Isso aí. Então, Pai do nós vamos- Senhor, dá para ver já os irmãos chegando também, já estão participando com a gente. Graças a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor, né? Isso aí. A paz para todos vocês que já estão conectados aí, irmãos. Amém? Estamos juntos em comunhão com Deus. Vamos iniciar com uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no Salmos, livro do Salmos 100. Tá bom? Hoje vamos ter os ajudantes aqui. Não Vai começar com a Bia. celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo, seu e ovelhas do seu pasto. Davi. Davi, agora. Verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterno. A sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Amém. Este é o Salmo de número 100. A gente sabe que os Salmos é um inário de Israel, um compêndio de hinos que foram, que fizeram uma coletânea desde o tempo de Moisés até, né, o tempo dos reis, Davi, Salomão, e todos esses hinos. Este é um hino de louvor, e ele fala no final, verso 5, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então nós estamos louvando aqui a Deus, porque Ele ouve nossas orações, ouve quando a gente clama. Hoje foi um dia de clamor, um dia de adoração, né? Hoje muitas pessoas, cristãos, igrejas do Brasil se juntaram para estar jejuando e orando pela nação. E isso é importante porque a gente crê que nosso Senhor é bom, a gente crê que nosso Senhor é poderoso e que Ele pode reverter essa situação de crise, que Ele pode mudar a situação que nós estamos vivendo hoje e trazer a cura para essa nação. Vamos orar então para a gente iniciar? Josi, faça a sua oração então. Nós Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor está presente, ó Deus, em nosso meio, porque quando nós clamamos, ó Deus, o Senhor nos ouve. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Que o Senhor venha estar abençoando este momento, que seja tudo segundo a sua direção, ó Deus. Que não venhamos falar nada, nem fazer nada fora da tua vontade, mas que o Senhor estabeleça, Senhor, o teu reino, ó Deus, aqui neste lugar, ó Pai, e no lar de cada pessoa que
está participando junto conosco, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos na unção e no poder do Senhor. Abençoa os louvores, ó Deus, e cremos na palavra do Senhor, ó Deus, que virá essa noite para entrar nos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, que possamos receber para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, vamos louvar? Vamos louvar o Senhor, então. Louvar porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele fala: creio que tu és a cura. E ele fala assim: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu sei que hoje tem muita gente precisando de cura, né? De cura para enfermidade, de cura para o coronavírus, né? Para essa doença que a gente nem conhecia, para a cura de outras enfermidades também que a gente já conhecia, que é comum na vida do ser humano, e também a cura também da alma. E eu sei assim que muita coisa tem acontecido e que as pessoas têm ficado muito aflitas, né? Algumas pessoas estão mais calmas, mas tem gente que está mais aflita, que está muito preocupado, né? Preocupado com a vida, preocupado com a família, preocupado com o emprego, com o sustento, né? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele cuida de cada um. Deus, Ele cuida dos seus. Acalma o seu pensamento, acalma o seu coração, confia no Senhor que a vitória vem. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
nação, ó Pai. A cura, Senhor, ó Deus, para esse mundo, ó Pai, que, ó Deus, tenha sido assolado, ó Pai, por enfermidades, ó Pai, mas tem sido assolado também, ó Deus, por tantas coisas ruins, ó Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, declarar, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor, participante aqui, ó Deus, aonde for alcançado, Senhor, nossa voz, ó Deus, nós queremos declarar a salvação, a libertação, a cura, que você, ó Deus, que você que está ouvindo, ó Deus, as nossas vozes, ó Pai, nessa noite que você possa abrir o seu coração, que você que está afastado, que você, ó Deus, que está desanimado, que você possa se voltar e se prostrar diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa voltar, ó Deus, para o seu povo, porque assim diz a tua palavra, ó Deus, que quando o teu povo clama e te busca de todo o coração, o Senhor ouve do céu, que possamos clamar, ó Deus, a ti, porque a salvação e a libertação e a cura vem somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora vamos para o momento da palavra. Deixa o papai, Bia. Isso mesmo, creia que o Senhor é a cura. Nós cantamos que Ele é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Nós cantamos que Ele é a cura. Nós vamos então para o momento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 22. Antes de estar passando para o momento da palavra, eu queria estar falando com vocês, né? Que nós queríamos estar anunciando que, como está sendo difícil a gente fazer a ceia, né, durante nos primeiros domingos de cada mês, nós estamos nesse problema de restrição, né, de aglomeração de pessoas na igreja. Então nós propomos também a gente estar levando a ceia na casa dos irmãos. Para isso, os irmãos têm que me mandar, né, o desejo de tomar a ceia, mandar em contato para mim no privado, no WhatsApp também, tá bom? E nós vamos estar agendando durante essa semana, né? Vai eu e mais um obreiro somente, e a gente vai estar, então, celebrando a ceia na sua casa. Nós vamos estar agendando durante essa semana e também nos feriados, né, de sexta, sábado e domingo, tá bom? Esta semana é uma semana especial. Nós vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa judaica também começa neste mesmo período, vai ser no dia 8 de abril, né, de terça para quarta-feira. E o feriado de Páscoa, né, no calendário gregoriano tradicional também que nós temos, começa nessa sexta-feira. Bom, hoje é um domingo chamado também pelos cristãos, por católicos, enfim, aqueles que acreditam em Deus, né, é lembrado o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é aquele domingo, ou seja, é o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, e foi aclamado pelas multidões, né, em Jerusalém. E nós queríamos estar falando também sobre a Páscoa. E durante toda essa semana, né, eu espero também estar falando sobre isso. E na próxima Páscoa, uma mensagem especial sobre a Páscoa, falando do seu significado, né, da sua história, da sua origem, do descobrimento, né, da revelação da Páscoa durante a vinda de Jesus Cristo e a sua importância para nós. Comemorar a Páscoa é também lembrar do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus, né, de todas as coisas que Ele fez por nós, principalmente porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E isso ocorreu exatamente na Páscoa, numa festa, no encontro marcado de milênios, né, séculos antes ainda de Cristo, se comemorava a Páscoa todos os anos. E numa Páscoa especial, né, há quase 2000 anos atrás, veio então o verdadeiro Cordeiro Pascual para salvar as nossas vidas, salvar-nos
da perdição, salvar-nos do pecado, salvar-nos da condenação do inferno. Bom, enfim, quero que você abra sua Bíblia, como eu já falei, em Gênesis capítulo 22. Essa é uma história do Velho Testamento, é uma história de Abraão, mas ela tem muito a nos ensinar, inclusive, sobre a Páscoa, tá bom? Vamos lá? E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre a montanha, sobre uma das montanhas que eu te direi. Ele ainda ia mostrar, né? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abordou o seu jumento. Tomou consigo os seus moços e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Deus querido, nós te agradecemos por este momento, por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu e nos reservou. Pai, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se há um propósito, Senhor, para este momento, para esta crise que estamos vivendo. Deus, se há um propósito para ruas vazias, comércios fechados, se há um propósito, Senhor, para tudo que está acontecendo, que está abalando nações ricas e poderosas que estão, ó Senhor, sofrendo por causa de uma epidemia, de uma doença que ainda não tem cura e que tem uma velocidade de contágio muito maior e inimaginável, uma doença que ainda não possui uma vacina, um remédio. Deus querido, se todas essas coisas estão acontecendo agora, coisas que se há meses atrás poderíamos dizer que seria impossível de acontecer, onde os homens fizeram planos para o futuro, onde os homens fizeram a virada de ano dizendo que iam fazer e acontecer. E hoje nós estamos vivendo nessa situação, ó Pai. Ó Deus, se nós estamos vivendo nessa situação, é porque o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas. Tem um propósito. Por isso, ó Deus, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos neste momento. Deus, nos fala pela tua palavra aquilo que o Senhor quer nos mostrar no nome de Jesus. Assim nós te pedimos, nós te rogamos. Rogamos pela nossa nação, rogamos pela tua igreja, no nome de Jesus. Fala aos nossos dias cada vez mais, e nessa Páscoa em especial, fala aos nossos corações a tua vontade. Deus, que possa se levantar uma igreja forte, avivada, uma igreja que realmente conhece, uma igreja que realmente conhece o seu Deus através da oração, da comunhão. Ó Deus, uma igreja que busca a ti. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Então vamos para esse momento da palavra. Abraão. Vocês conhecem Abraão? Abraão é chamado de pai da fé. Ele é o pai da fé monoteísta. No mundo, principalmente na época de Abraão, as religiões eram politeístas, de vários deuses. Da onde Abraão saiu? Da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer uma palavra que quer dizer entre rios, entre os dois rios famosos do Oriente Médio, Tigres e Eufrates, onde é o atual Iraque. Dali saiu Abraão e Deus o chamou. E quando ele saiu da Mesopotâmia, Deus o guiou até a terra prometida e prometeu a ele aquela terra. E prometeu a ele descendentes. Prometeu a ele que ele ia ser pai de multidão. A palavra Abraão quer dizer pai de grande multidão. Então, o pai da fé monoteísta, ele é considerado pelos cristianismos, pelo judaísmo e pelo islamismo uma pessoa de fé, uma pessoa importante, uma pessoa que realmente deve ser seguida pelos seus exemplos. E Abraão foi o pai da fé, principalmente por causa deste episódio que nós vamos contar aqui.
se você reparar no versículo 1, diz assim: depois destas coisas. São várias coisas que aconteceu com Abraão até que ele chegasse aqui neste momento. São várias provas de fé que Deus vai fazendo com Abraão até ele chegar nesse momento. Se nós olharmos para as atitudes de Abraão antes, nós vemos muitas vezes Abraão vacilante, né? Ele desce para o Egito por causa da fome. Ele não acredita, em certo modo, de que ele vai ser pai de uma grande nação, que vai sair ainda, que eles vão ter filho, ele e a sua esposa, a Sara, porque ele já era velho. Vocês conhecem a história? Tinha 75 anos quando Abraão foi chamado na Mesopotâmia. E quando a promessa vai se cumprir, ele vai ter, então, já os seus 100 anos de vida. E até que essa promessa se cumprisse, ele teve que crer. Ele teve que acreditar no invisível. E isso contradiz, então, até a própria ciência, porque na sua idade, na idade da sua esposa principalmente, que já era idosa, e a palavra diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não tinha ciclos de vida no seu útero para que pudesse então gerar uma criança. Era natural para a sua idade, com certeza. Então ela era estéril. E Deus gosta de trabalhar nesse terreno, num terreno estéril, num terreno desértico, num terreno onde não há mais possibilidade. Deus trabalha desta forma. Muitas vezes não teremos as ferramentas necessárias, não teremos os recursos necessários, não teremos a situação debaixo de nosso controle. Muitas vezes nós vamos perder o chão, muitas vezes nós vamos perder situações do controle. Mas isso quer dizer que Deus então vai poder assumir o controle. Quando você não pode mais fazer alguma coisa, Deus então entra em ação, e aí o sobrenatural entra, dá lugar ao natural. E aconteceu que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão e disse. Então Deus fez uma prova com Abraão. E disse a ele: Abraão, chamou Abraão. E ele disse: Hinene, em hebraico, eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, teu único filho. E aí vem a pergunta: e Ismael? Ismael não era o filho de Abraão? Por que que Deus faz essa pergunta e diz assim, teu único filho? Olha, a gente tem que entender duas coisas aqui. Primeiro, que Isaac era o filho a quem ele amava. Então Isaac, porque era o filho que nasceu da sua forma natural, e o filho da promessa que nasceu da sua esposa amada Sara, e ele era considerado seu único filho porque Ismael ele já tinha dispensado com a sua serva Agar, que também teve promessas. Deus também fez dele uma grande nação, um grande povo, saiu dele depois 12 príncipes, mas Deus tinha um propósito com a vida de Isaac. E por que que Deus fala teu único filho? Porque Deus quer fazer menção a alguma coisa. E ele fala teu único filho, Isaac, a quem amas. Então Abraão vai ser provado. Abraão era um homem muito rico, a gente tem que lembrar disso, que Abraão tinha muitos gados, era muito rico. A gente lembra daquele episódio em que ele estava com seu sobrinho Ló, e os seus gados, né, eram muitos, e a terra não suportava. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a contender, começaram a brigar entre si, porque a terra estava difícil de sustentar os dois. Então eles se separam, né? Abraão vai ser muito rico, muito rico. Então o que um homem muito rico pode oferecer a Deus? O que Deus muitas vezes tem que fazer quando nós estamos na situação de fartura para chamar a nossa atenção? Então o mundo que planejou o seu crescimento econômico esse ano, as pessoas que planejaram
que fizeram diversos planos. Casamentos foram cancelados, empresas queriam abrir, empresas recém-abertas que simplesmente tiveram que fechar as portas. Situações mudaram muito drasticamente neste país e nós entendemos isso e nós estamos aqui também para pedir misericórdia em função disso. Mas o que nós vemos é que Deus, Ele então, para chamar a nossa atenção, Ele chama a nossa atenção muitas vezes quando nós acabamos de entrar em um deserto. O deserto é um lugar onde Deus se manifesta muitas vezes. Foi assim com Elias. Ali no deserto, Deus sustentou Elias. É no deserto onde Deus sustentou o povo de Israel. O povo de Israel foi sustentado durante aqueles 40 anos com o maná, com uma tocha de fogo à noite para aquecer do sol, com uma coluna, uma nuvem para arrefecer o calor do dia, né? Já que o deserto é muito quente durante o dia. Então Deus se manifesta também no deserto, na escassez. E como Deus ia chamar a atenção de Abraão? Abraão então vai receber a maior prova que qualquer homem poderia receber, que Deus pediu para que ele oferecesse a ele o seu único filho. Então ele fala, oferece ali, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. E com certeza Abraão ficou pensando sobre aquilo. Deus não fala mais nada. Mas Abraão, ele é o pai da fé porque ele obedeceu ao Senhor. E nós vamos entender um pouco mais isso aqui. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Provavelmente não falou com ninguém, não falou com a sua esposa. Abarrudou o seu jumento, tomou consigo 2 moços, seus moços empregados, enfim, servos, e também Isaque, seu filho. Fendeu a lenha, ele ainda levou a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi para o lugar onde dissera. Ao 3º dia. Então eu quero que você grife essas palavras. Na sua Bíblia está escrito assim: toma agora teu único filho. A atenção que nós temos que ter é sobre essa palavra. Teu único filho. Olha só. E agora vamos dar atenção mais a outra palavra. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. Outra palavra. E no verso 4 fala assim: ao 3º dia. Muitas vezes na Bíblia vai aparecer essa palavra, ao 3º dia. 3 dias tem um símbolo muito importante na Bíblia. 3 dias foi os dias em que se passou no ventre do peixe Jonas. E Jesus fala, não vos darei um sinal, senão a do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ele fala, ao 3º dia, levantou-se Abraão e viu de longe o lugar, o Monte Moriá. O Monte Moriá, hoje, geograficamente, onde fica o Monte Moriá, é exatamente no Monte da Mesquita. A mesquita que está ali no Monte do Templo em Jerusalém. Onde era o Templo de Jerusalém, exatamente ficava em cima deste Monte Moriá, ali chamado Monte Sião, Monte Moriá, onde foi construído o Templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo, exatamente neste lugar onde foi oferecido Isaque, né? Abraão ofereceu Isaque ao Senhor. A distância da onde ele estava, né? Ele desde Beersheba até Moriá são mais de 70 e chega até 80 quilômetros de distância. Então ele caminhou muito tempo. Deu tempo dele se arrepender do que ele ia fazer. Deu tempo dele pensar se era realmente isso que ele tinha que fazer. Mas ele não esmoreceu. Ele foi diante do propósito. Por isso que ele é o pai da fé. E aí ele levantou, viu o lugar de longe. Verso 5. Disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Agora, outra coisa que você deve grifar na sua palavra. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé de Abraão. Ele sabe que o Deus dele é poderoso até para ressuscitar o seu filho. Ele fala, nós tornaremos
avós. Não é bonito isso? Porque ele foi com seu filho somente. E tomou Abraão a lenha para o holocausto, pô-la sobre Isaque. Então, Isaque, muitas pessoas pensam que Isaque era uma criança, era um menininho. Não, estima-se que Isaque teria pelo menos entre 18 e 30 anos de idade. Ou seja, ele já era um garoto robusto o suficiente para levar a lenha nas costas. Senão, isso não seria possível. Uma criança pequena não teria essa capacidade para subir uma montanha com uma lenha nas costas. Então já era um adolescente forte, ou já era um quase adulto, um jovem robusto que pudesse carregar a lenha nas costas. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Colocou, né? E Isaque foi subindo com aquela lenha e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. E tá os dois caminhando, subindo a montanha do Monte Moriá. Então falou Isaque a Abraão. Ele começa a ver que ele está carregando a lenha, que ele começa a ver o fogo, o cutelo, e ele faz a seguinte pergunta: eis aqui. Ele fala assim, meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Então disse: proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E vieram ao lugar onde Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. E aí a gente não sabe se Abraão tem uma conversa com seu filho, se ele convence seu filho. O que a gente sabe é que a coisa vai acontecendo e ele pega o seu filho, amarra o seu filho, o seu único filho a quem ele ama, aquele filho tão desejado, tão esperado, filho que foi profetizado, amarra ele e deitou por cima da lenha no altar que ele tinha construído. E estendeu a mão sobre o cutelo para imolar o seu filho. Então ele já vai fazer aquele movimento para matar o seu filho. E quando ele está ali, acontece uma coisa. O anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão! Abraão! E ele disse de novo: eis-me aqui. Olha só, durante essa passagem você já vai ver 3 vezes escrito essa palavra: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e que não me negaste o teu único filho. Olha de novo essa palavra, teu único filho. E levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas ou pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou esse carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha que coisa linda. Então Abraão foi obediente até o fim. E quando ele vai obedecer àquela voz, se fosse nos dias de hoje, é claro que você não ia obedecer, porque você sabe que Deus não aceita sacrifício humano. Deus não quer que você sacrifique seu filho. Deus não quer que você ofereça seu filho. Mas naquela época, Abraão não sabia disso. E que Deus estava pedindo uma prova tão grande a ele. Mas ele foi tão fiel a Deus que ele foi até o fim. Na verdade, era uma prova que Deus estava fazendo com ele. E por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus já estava contando a história da Páscoa. Como assim, pastor? Se a gente conhece um pouco de Bíblia, a gente sabe que a Páscoa só vai acontecer depois. Pelo menos 400 anos depois de Abraão, que vai acontecer, então, a saída do povo do Egito, o povo de Israel que estava escravo no Egito, os descendentes de Abraão, a 4ª geração de Abraão que estava presa no Egito, escrava no Egito. Ali vai acontecer a Páscoa. Não, a Páscoa também acontece aqui. Sabe por quê? Porque a Páscoa foi uma substituição, ou seja, na noite da última praga, da 10ª praga, o povo tinha que ter o cordeiro, imolar o cordeiro,
passar o seu sangue nos umbrais das portas, ficar dentro de casa, esperar, estar preparado, tomar o cordeiro, comer aquela carne do cordeiro e com as suas famílias esperarem o momento em que Deus iria libertar o povo. E por que o cordeiro? Porque era o cordeiro para salvar os primogênitos, porque naquela noite todo o primogênito do Egito iria morrer, desde o filho de Faraó até o filho dos servos de Faraó, desde os primogênitos dos animais, o primeiro filho. E o primeiro filho é a força, o primeiro filho é o que tem a herança dobrada, o primeiro filho é o que vai herdar todas as coisas, a chefia da casa, o primeiro filho, o primogênito. Essa palavra primogênito é muito forte na Bíblia. E então o que nós vemos? Uma substituição. O Cordeiro Pascal era o substituto da vida do primogênito. Aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, os primogênitos, não morreram naquela casa. Aqueles que não tinham o sangue do Cordeiro nas suas portas e não tinham sacrificado o Cordeiro, então perderam o primogênito na sua casa. Aqui Abraão vai oferecer o seu filho. E Deus então também vai dar o escape. Deus também vai prover. Por isso que ele fala, e chamou Abraão o nome daquele lugar. Verso 14. O Senhor proverá. Que você já ouviu falar? Jeová, Jiré, né? O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, aleluia. Você crê que Deus vai prover na sua vida, irmão? Você crê, como diz o apóstolo Paulo, aquele que nos deu, junto com ele, todas as coisas? Todas as coisas. Vai nos negar o seu filho? Vai nos negar qualquer coisa que nós pedimos em oração, sendo que ele nos deu já todas as coisas? Nos deu o seu próprio filho? E isso aqui não é nada mais, nada menos que a história de Jesus. Abraão, então, é o nosso Deus e Pai. Isaac representa, então, a nossa vida. E o Cordeiro é Jesus Cristo. Jesus disse, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Ou seja, ele estava dizendo para aquele povo que no momento em que Abraão ofereceu seu filho, era uma sombra daquilo que iria acontecer. João, capítulo 1, verso 29, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse fala, este é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já sabia, desde quando ele estava no céu, já sabia que deveria morrer por nós, pelos nossos pecados. Isaías 53:6, para encerrar e você meditar nessa noite, que você tem a salvação em Jesus Cristo. Diz ali, todos nós, Isaías 53:6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Jesus, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E pela opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra, foi morto. Foi cortado da terra dos viventes pela transgressão, pecado, pelo meu pecado, pelo pecado do meu povo ele foi atingido. E puseram na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Amém? E a palavra vai dizer no verso 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Lá no final ele vai falar, portanto, derramou a sua alma, seu sangue, derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, porque ele foi crucificado entre dois ladrões, não é isso? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O episódio de Abraão
é para nos mostrar, desde lá do Velho Testamento, que são sombras das coisas que havia de vir, sombras das coisas futuras, já para mostrar que Deus iria nos dar o Cordeiro de Deus, o substituto. E se você ver lá na sua bandeira, bandeira de Aracruz, você que é de Aracruz, do município de Aracruz, você vai ver uma bandeira com uma fita azul, uma cruz vermelha, uma fita envolvendo essa cruz em azul. E dentro você vai ver Et Agnus Dei, uma inscrição em latim que quer dizer Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, foi uma palavra dita por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. É isso que eu quero anunciar para a sua vida. O Cordeiro de Deus está na sua vida. O Cordeiro de Deus está disponível para a sua vida. O Cordeiro de Deus substitui a sua vida. O Cordeiro de Deus é aquele que dá o sangue para que você seja salvo. Você não precisa ficar desesperado, sem esperança, porque você tem o Cordeiro de Deus na sua vida. E você que ainda não tem essa certeza da salvação, eu quero que você ore comigo, que você confesse a Jesus, que você o ama. Aquele que confessar com a sua boca, Jesus diz, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E de maneira nenhuma eu vou lançá-lo fora. Aleluia. Então, que você creia. Esse Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer te salvar. Mas esse tempo está acabando. O tempo da graça está acabando. Eu quero que você corra para os braços do Pai enquanto há vida, enquanto há tempo. As profecias estão se cumprindo e Deus quer te salvar também. Deus quer abençoar a sua vida e Ele já deu o Cordeiro pela sua vida, pela sua salvação, no nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez nessa Páscoa diferente, especial, que nós vamos passar na Tua presença, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque nós temos o Cordeiro de Deus. Porque entendemos, Senhor, que o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho. Deus, o império da luz, o império do Seu Filho amado. E nós, ó Deus, não somos mais deste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. E agora, ó Deus, nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos a marca de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. E o Senhor marcou não só os umbrais das nossas casas, das portas de nossas casas, mas o Senhor marcou com o Teu sangue a nossa vida. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Um preço inigualável, o qual toda a riqueza do mundo não pode pagar. Nós te agradecemos por este sacrifício, Senhor. E queremos te pedir que aquele que ainda não tem Jesus na sua vida possa receber, possa ter essa oportunidade e salvar a sua vida através de Jesus, que Ele está disponível para todos aqueles que o buscam no nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus possa dar uma oportunidade para todos nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida neste dia. Deus abençoe sua casa. Continue louvando ao Senhor. E não esqueça de orar pela sua família, pela nação. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Obrigado a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Deus abençoe você que ficou com a gente até o final. Tá bom? E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.